Olá pessoal, eu sou o Luiz Moreira, CPO da Umara Company e estamos aqui hoje recebendo a Mariana Magno no Umara Talks. Vamos conversar sobre nutrição e empreendedorismo. Mariana Magno, nutricionista materno-infantil e fundadora da M2 Conecta. Mariana, conta um pouquinho da sua trajetória. Minha trajetória é bem longa. Eu comecei, a minha primeira formação é publicidade e propaganda, trabalhei um tempo na área. E aí eu venho com a nutrição já quase ali nos 30, mudei totalmente de profissão, totalmente de área, mas hoje realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. E a M2 Conecta veio juntando então esses dois, então a nutrição e o marketing. Então, a gente veio aí com essa agência para complementar meu trabalho e para a gente diversificar um pouquinho. Mariana, acho que dentro da sua atuação profissional, eu sei que a maternidade transformou a sua atuação como nutricionista. Conta um pouquinho para nós dessa influência da maternidade como nutricionista. Eu sempre atendi, então eu trabalho com fertilidade, gestantes, pós-parto, mas quando a gente passa por essa experiência, realmente muda uma coisa, né, dentro da gente. Então, hoje eu atendo com outro olhar. Eu sei que, por exemplo, o primeiro trimestre é muito difícil para a mãe, pós-parto é muito difícil. Então, muda esse olhar, essa visão de o que eu vou passar para ela comer, em que horário. A gente sabe que é muito difícil de seguir direitinho. Então, eu acho que esse olhar de sentir mais qual a necessidade delas, isso veio muito com a maternidade. E é interessante, né, que tanto na gestação quanto no pós-parto, né, muitas pessoas querem influenciar, né, Mariana? As pessoas querem te dar dicas, as pessoas, não, mas isso está errado, faz assim, né? E dentro desta visão, Mariana, a gente fala que a gente vive um mundo de muitos mitos, muitas verdades, né? E o que você enxerga hoje, né? Quais são os principais erros ou os principais mitos, né? Que você mais observa no seu dia a dia atuando com gestantes? Eu acho que é o básico, assim. Então, a gente vê muito... A gente tem na nutrição não comer salada fora de casa, não tomar álcool. Por incrível que pareça, ainda gira muito em torno disso. Então, tem alguns obstetras que às vezes falam, tudo bem, uma tacinha de vinho. Não tem problema comer uma saladinha fora. E essas coisas eu como nutricionista, pelo menos, pego bastante no pé, porque sim, hoje pode não acontecer nada na gestação, mas a gente nunca sabe o que vai prejudicar no desenvolvimento do bebê mais pra frente, né? Então, eu ainda sou daquelas que fala, não faz, certo, não come salada fora, não toma seu vinho, espera pra tomar depois, né? Não vai mudar, são 9 meses só e depois vida que segue. Então, eu sou mais cuidadosa nessa parte, assim. Comer a comida japonesa, eu falo, então segura um pouquinho, sim, come que já tá cozido, então eu vou mais pra essa área, assim. Mariana, esse momento da gestação, apesar dessas questões do comer, de buscar ali a dieta, é um momento em que a gente tem as restrições, é um momento que a gente fala assim... A transformação na vida da mulher é muito intensa, sim, porque realmente ela precisa se abdicar, ela precisa de abrir mão de algumas coisas, sim, que às vezes traz uma sensação de bem-estar, traz uma qualidade de vida, por exemplo, como uma taça de vinho. Exatamente. Né? Mas esta é a questão, este é um período que você precisa fazer escolhas. Sim. E pensando nisso, muitas mulheres têm dificuldade em conciliar o apetite, as aversões alimentares, o cansaço do primeiro trimestre. Como você orienta suas pacientes nesta fase tão sensível? Hoje, depois da maternidade, eu tenho esse olhar de entender muito bem o que eu consigo fazer dentro do possível. Então, eu pergunto assim, você tá com enjoo? O que você tem sentido? Cansaço, enjoo, enfim.
e dentro do que ela me fala, olha, eu consigo XYZ. Eu consigo comer uma bolachinha de água e sal. Tá bom, então vamos só acrescentar, por exemplo, uma proteína, mas eu usar o que eu consigo ali para ela não deixar de comer bem, Sim. né? Não ir pro lado do muito trash, mas comer com qualidade. Então, dentro do que eu conseguir, melhorar a qualidade alimentar dela. Então, ela não vai conseguir. Tem muita gestante que fala, você me passou o plano alimentar do primeiro tri, eu não consegui seguir. Sim. Então, eu falo, o que você conseguiu, eu já tô feliz. Dentro do que eu te passei, o que você conseguir, já tá ótimo. Não precisa gerar a culpa, né? Exatamente. E suplementação também. Eu passo ali o básico, eu falo, isso aqui é muito bom que você consuma e o que você conseguir além disso, tá ótimo. Então, hoje eu vejo que o mínimo ali no primeiro trimestre já ajuda bastante a gente. Você falou, né, Mali? Você usou uma palavra aqui que é uma palavra muito interessante, que é a suplementação. Sim. Né? E dentro da gestação, a suplementação ela é sempre algo, um item de debate, né? Sim. E pensando nisso, como você explica para suas pacientes e para as profissionais iniciantes, né? O que realmente importa e o que é excesso? Eu falo sempre, o menos é mais na gestação. Então, a gente pensa no básico, mas que eu supra todas as necessidades daquela fase. Então, por exemplo, a Almara, ela vem separado por trimestre. Então, pensando exatamente o que a mãe precisa de vitaminas e minerais em cada semestre. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é uma qualidade muito forte da marca. E é isso, eu acho que a gente dividir por trimestre, e aí nem tudo é suplementação, tem muita coisa que a gente pode vir na alimentação para complementar. Hoje em dia tudo é suplementação, Sim. né? E não é só assim. Então a gente pode complementar muito da suplementação com alimentação. Então eu acho que é isso, é a gente passar realmente o necessário para evitar toxicidade, excesso, e o resto a gente complementa na alimentação. E é algo sempre que o pessoal fala, né? Mas eu como, existe a necessidade, né? E as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender, né? Que você tem um organismo se desenvolvendo dentro de você. Você tem uma demanda natural aumentada somente pelo desenvolvimento de um organismo complexo. Sim. Que começa lá com 2 células, em algumas semanas ela vai, né? E aí você tem todo o desenvolvimento de tecidos, de órgãos, numa complexidade, e somente isso demanda muito mais nutriente. E energia. E energia, exatamente. E aí esse bebê começa a ganhar peso. E aí a mamãe, que não é somente o desenvolvimento, existe uma outra demanda que é suportar, carregar o peso, né, desta criança, né? Então a mamãe, ela gasta muito mais energia e isso justifica muito a questão de sonolência, da disposição da gestante. E eu sempre brinco, Mari, que eu falo assim, se todo o alimento que a gente tem no mundo, ele realmente entregasse o que ele deveria entregar, ninguém ia precisar de suplementação. Com certeza. Porém, a gente tem uma grande questão hoje que os alimentos não conseguem entregar o que precisam. Um exemplo que eu dou sempre que o pessoal fala assim, mas come 2 castanhas do Pará que ele vai te dar o selênio que você precisa no dia. Aí eu sempre brinco, da onde veio sua castanha? Porque se sua castanha veio dos estados do norte, que compõem a questão da Amazônia legal, sua castanha tem selênio que você precisa. Se sua castanha do Pará ela veio do norte de Minas Gerais, plantada no sudeste, ela é pobre em selênio. Então, vegetais, eles não geram minerais. Um exemplo, ele precisa retirar esses minerais do solo. Se o solo for pobre, o seu alimento é pobre. Fora o que tem naquele solo, né? Perfeito. Então, todo esse raciocínio gera essa questão da demanda, né, Mari? Com certeza. E falando também a quantidade de agrotóxicos que a gente tem hoje em dia, né? Então não é só essa parte, é o que você está consumindo. Perfeito. O que tem naquele alimento? Adianta consumir salada todos os dias e de repente a qualidade não ser tão boa, né? Quanto a gente... Então o ideal realmente é complementar sempre um com o outro.
É o que a gente e é o que a gente preconiza na Almara, né? Sim. Que a gente sempre fala na Almara, né? A Almara, ela não surgiu, gente, para retirar a alimentação. Pelo contrário. Certeza. Bem o contrário disso. Nós somos uma empresa que é composta por nutricionistas, por médicos, por farmacêuticos, e nós estimulamos a alimentação saudável. Exatamente. E a suplementação para complementar aquilo que a sua alimentação não consegue te entregar. Exatamente. Para as mamães, Mari, que estão nos ouvindo, né? Para elas que estão nos assistindo agora, existe algum pilar nutricional que você considera indispensável para uma gestação saudável? Eu acho que hidratação é muito importante. E a alimentação limpa, então evitar ultraprocessado, fritura, tudo que vem de fora. Então, quanto mais natural e limpo você comer, melhor para você e para o seu bebê. Porque a mãe também precisa de muitos nutrientes, né? Inclusive no pós-parto. Então, tentar ao máximo manter essa alimentação limpa, suplementação e hidratação, que eu sempre falo, é muito importante. E é o que eu menos vejo em consulta. Então, elas nunca estão bebendo a quantidade necessária de água. Então, eu acho isso bem importante. Mari, hoje hoje se fala muito dos 5.000 dias, né? Sim. A gente fala muito dos 1.000 dias, 5.000. E tudo isso vem desde o momento da pré-concepção. Exatamente. Né? Vem ali desde do momento da fecundação, né? A gente sabe que os 1.000 dias é uma janela importante, uma janela de vulnerabilidade, de neurodesenvolvimento importante, e hoje se discute o papel dos 5.000. Pensando nos papais, futuras mamães, né, que estão nos assistindo hoje. E isso é importante que seja para os pais também, né? Porque hoje a gente estuda muito a questão do impacto também. E eu acho que hoje eles estão muito mais abertos a participar do que a gente via antes. Se a gente pensar nas questões nutricionais, Mari, eu acho que fica muito difícil para a gente pensar em mudança. Estou grávida. Sim. Então, o que você poderia falar, Mari, para os futuros papais e mamães, sabe? Estão nos assistindo, a gente tem aí, né, promessa para 2026, vamos engravidar, vamos mudar de vida para poder engravidar. Por onde essa mudança de estilo de vida, Mari? Pela alimentação? Eu acho que engloba tudo. Planejamento, primeiro. E aí o planejamento a gente fala que o ideal é 3 meses antes, mas o ideal mesmo é 1 ano antes, né? Então você já entender, o ano que vem eu vou começar por onde? E começar a fazer entre aspas, um detox no organismo mesmo. Então mudar a qualidade da alimentação, reduzir quantidade de álcool, atividade física tem que estar muito presente também, hidratação. Então acho que todos esses suplementação, tá com os exames em dia, tem a questão do peso também, que é muito importante. Então, tudo isso influencia no metabolismo e aí qualidade de óvulos, espermatozoides. Então, esses são os pilares, eu acho, da fertilidade. E aí, pensar já um tempo antes. Então, sempre planejar primeiro. Fantástico. Mari, você falou da gestação, falamos ali de iniciar esse planejamento, essa mudança de vida, ainda ali pensando na questão da pré-concepção. Mas se nós olharmos, você como nutricionista materno-infantil, o que você considera essencial para um acompanhamento agora no pós-parto? Pós-parto hoje eu entendo que é uma fase extremamente difícil. E acho que às vezes é mais difícil para a mulher até do que tudo que ela já passou, né? Tanto pré-concepção, gestação. A fase do puerpério realmente é uma fase difícil. Eu acho que a pior entre aspas, né? Porque a gente tá com o baby ali, mas a fase mais difícil até o 3º mês do bebê, que realmente demanda muito da mãe. Mas sobrecarga, né? Sobrecarga, exatamente. Até o fim da amamentação, talvez ali os 6 meses, que você praticamente esquece de você. Sim. Você precisa se dedicar muito ao bebê, então, e depende muito de você, né? Não tem alguém ali, tem a rede de apoio, Sim. que é extremamente importante, mas depende muito de você. E eu acho que
a gente tem que priorizar a nossa saúde também, tanto física quanto mental. Então, prestar atenção, claro que às vezes não dá tempo, mas alimentação, manter suplementação. Então, uma hora que abriu um espacinho na agenda, vai fazer uma atividade física para realmente esclarecer, né, melhorar essa parte mental. Então, hoje eu entendo que o pós-parto realmente, cada uma vive, né, de uma forma, mas é um período realmente mais crítico, assim, para a mãe, em relação a tempo, demanda. Mari, se a gente for falar em alimentação, se a gente for falar da parte de nutrição, vamos colocar assim, mamães, por exemplo, no pós-parto, tá? Mulheres que estão exaustas, mulheres que estão amamentando. Dentro da nutrição mesmo, o que você enxerga que seja essencial para essas mulheres? Eu acho que o funcional nessa fase é ter em casa, ou você pega um dia da semana, tem alguém para te ajudar a deixar tudo pronto, ou você comprar, né, uma marmita pronta, de repente, e deixar ali de fácil acesso. Então, frutas, legumes e verduras têm que ser priorizadas, a hidratação e coisas fáceis. Então, deixar, de repente, uma frutinha picada já vai ajudar bastante essa mãe. Fazer um chá. Então, a ajuda ali de quem estiver em casa, né, da rede de apoio, é muito importante nessa fase. Porque não dá tempo. Não dá tempo de fazer nada. E dentro de nutrientes, dentro de alimentos, essa mamãe deveria focar mais no que, Mari? Olha, ômega 3 é bem importante nessa fase, porque o ômega 3 também ajuda no neurodesenvolvimento do bebê durante a amamentação. E aí, de nutrientes, a gente pensa, antioxidantes ajudam bastante, coenzima também vai ajudar nessa fase, porque ajuda na energia celular, então, para ajudar também, para essa mãe manter um pouco mais de foco, ter mais energia. Então, eu acho que o multivitamínico entra muito bem nessa parte, até porque cai bastante a questão de nutrientes da mãe, principalmente no pós-parto, né? Ferro... magnésio, então acho que é bem importante a gente manter também e lembrar as mães, né, porque a gente se esquece um pouco nesse pós-parto, então é um público que a gente realmente precisa acompanhar. A mamãe acaba ficando no segundo plano, né, Maria? Ela acaba se preocupando muito mais com o bebê, com a questão do suporte para a criança, do que para ela mesma. E às vezes até a rede de apoio esquece um pouquinho. E na verdade, ao ela esquecer dela e colocar em segundo plano, por exemplo, ela esquece que o leite materno é um produto do metabolismo dela. E que depende muito de, por exemplo, hidratação e alimentação. Às vezes você não está se hidratando e não está se alimentando bem e você não está tendo qualidade de leite, quantidade, e aí fica, né, no desespero, não está descendo leite, enfim. E o principal não está fazendo. Está acontecendo. Exatamente. Mari, você recentemente começou a empreender, né? Hoje também ajuda outras nutricionistas a se desenvolverem, né? A desenvolver sua carreira dentro do mundo materno-infantil. Conta para nós quais foram os seus maiores desafios como empreendedora e mãe. Acho que o tempo. Conciliar tempo de fazer tudo, de atender, de estar com a agência, né? É muito desafiador. Então, a gente tenta conciliar tudo para entregar tudo legal, mas tem que ter um tempo de descanso também. Então, eu acho que foi conversando, inclusive, com a Almara, que eu acabei desenvolvendo a agência, porque eu venho muito com esse lado de nutrição e com marketing, eu sempre gostei muito de marketing, e a gente acabou desenvolvendo a agência, mas realmente demanda muito mais tempo, mas, assim, estando em casa é mais fácil. Então, como eu trabalho de casa, a gente consegue unir, porque eu fico um pouco com o meu filho, eu trabalho um pouquinho, então eu acho que essa parte é legal. Você conseguir trabalhar de casa ajuda bastante. Ô Mari, você falou que você também é publicitária, certo? Sim. A primeira pergunta que eu fiz para você foi como a maternidade influenciou a sua carreira como nutricionista. Verdade. Só que eu vou fazer a pergunta novamente.
Então, hoje você tem a M2, Sim. que é uma agência. Então, eu pergunto para você, nesse momento, como que a maternidade, ou como que o mundo, o universo da nutrição materna infantil influenciou a Mari publicitária? Difícil essa pergunta. Eu acho que foi, eu não sei, dá uma viradinha de chave quando a gente tá grávida. Minha cabeça começou a ir para outros lugares, eu acho, talvez que eu não acessava na nutrição. E eu sempre falo pra gente não ficar na zona de conforto. Mas eu tava ali, querendo ou não, numa zona de conforto. Eu tinha os meus atendimentos, tudo certinho, atendia presencial, online. E no momento que eu comecei a ficar mais em casa, acho que eu fui buscar outros horizontes. E continuando na nutrição mesmo. Então, por exemplo, hoje no evento as Nutris vieram, ai Mari, que legal que você abriu outros horizontes para seguir. Querendo ou não, é uma influência para elas. Elas falaram, se surgiu alguma oportunidade, estamos aí, então acaba influenciando também. Bom, falando dessa influência, falando de você abrir novos horizontes, né? Que habilidades profissionais você percebe que faltam na formação tradicional das nutricionistas hoje? Isso é difícil, porque eu saí da faculdade, por exemplo, de nutrição, a gente sai com básico. E eu lembro que na época, por exemplo, de materno infantil, tinha uma matéria na faculdade. Então, a gente sai com muito pouco e a gente precisa ir atrás para ter realmente uma bagagem. Então, eu falo que é muito difícil você ser nutricionista sem você fazer uma especialização. Então, não existe, nutricionista o quê? Mas você se especializou em quê? Porque é muito básico. Sim. Então, ir atrás de uma especialização eu acho essencial para aprender. E hoje em dia tem congresso, tem cursos, então eu acho que a gente tem que ir atrás para estudar mesmo, porque a gente sai muito... A minha maior dificuldade, um ponto fraco que eu vejo de todos os cursos, não só da nutrição, Sim. apesar de estar me formando em nutrição agora, mas isso, eu sou farmacêutico, né, e dou aula em outros cursos da área de saúde, eu vejo que é muito fraco a questão do empreendedorismo. Também. Eu falo que na área da saúde a gente aprende, a faculdade ensina a gente a trabalhar para alguém. Mas não nos ensina a ser empreendedores. É verdade. Né? Eu vejo muito essa dificuldade. É claro que, deixando aqui uma crítica, Mari, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu me formo agora. Sim. Em nutrição. Então, último semestre, finalizando o último semestre. E eu enxergo hoje eu consigo ver que o curso, a graduação de nutrição está muito longe da prática. Sim. Mas muito longe do que é uma nutricionista ou hoje. Ou você vai atrás já desde o início da sua formação, ou você fica meio perdido ali no meio do caminho. Vou fazer uma pergunta para você que é direcionada para sua área. Tá. Mas o que você aprendeu de materno infantil hoje, dentro da graduação, que você aplica hoje? Da graduação? Da pós-graduação, muita coisa. Da graduação. Da graduação. Mas você é nutricionista. Nutricionista está apta a atender. Mas a nutrição materno-infantil é muito específica. Mas eu sempre falo isso, é que nem farmacêutico. Farmacêutico você se forma, inclusive nós chamamos, é um farmacêutico generalista. Sim. Você pode atuar na indústria farmacêutica, em análises clínicas, na indústria de alimentos. Na verdade, aqui em São Paulo, a gente tem mais de 90 áreas de atuação. Eu sou generalista. Sim. Eu me formei, eu posso atuar nas 90 áreas. Sim. Uma outra coisa é eu estar apto a atuar nas... estiver preparado para atuar nas 90 áreas, mas a formação deveria me dar um básico. Com certeza. Mas realmente, essa parte é muito de vivência, inclusive depois da pós. É consultório. É consultório. É o que você vive. Você vai aprendendo caso a caso. Eu senti falta disso, Sim. Mari. Na verdade, na minha formação de nutrição, eu senti falta do consultório. A gente praticamente não se fala no consultório. E eu lembro que quando eu estava ainda na faculdade, eu já comecei a estagiar com uma nutricionista. Então, eu já tinha essa expertise, né, de consultório, já desde a faculdade. Então, você já sai mais tranquilo. Mas eu acho que quem sai da faculdade e não teve essa vivência,
é difícil de pedalar. Exatamente isso. É muito difícil. Mari, olha só, pensando nisso, especialmente aí para quem trabalha em gestantes, vamos falar com os nossos amigos que estão se formando, né? As nutricionistas recém-formadas e que também são apaixonadas pela área, o universo materno-infantil, porque eu gosto muito de trabalhar com esse universo materno-infantil, é apaixonador. Sim. A verdade é essa, né? E o que você falaria para esses profissionais? Qual seria o caminho? Eu acho que o estágio ensina muito, então vai atrás. Eu acho que são incontáveis as clínicas que eu bati na porta. Uhum. Eu fui muito atrás disso, busquei realmente além do estudo, e ir atrás de estudar curso, congresso, vai ler artigo, e aí procura um consultório, começa a atender, porque nada vai te ensinar mais do que você ir atrás, vivenciar e começar a atender. As pacientes vão ensinar a gente. A gente indo atrás do material, de o que eu posso fazer para resolver, o que eu posso fazer para ajudar ela? E eu vou atrás de estudar. Então, eu acho que depende muito de você. Você correr atrás das coisas para resolver. Recebi um caso de APLV. O que eu faço com isso? Sim. Então, procura material, estuda. E aí, você chega para paciente com autoridade. E é assim, a gente vai aprendendo caso a caso. Perfeito. Mari, bom, a gente está dando dicas de como o ser nutricionista, o caminho, né? Vamos estudar, vamos bater na porta das clínicas, vamos estagiar, aproveita aí o seu momento da graduação. Exato. E acompanhe outras nutricionistas, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara, eu lembro muito bem o quanto eu trabalhei de graça. Eu né? ia falar exatamente isso. E isso é engraçado, porque isso nessa geração mais nova, isso tá mudando, né? Cara, eu estagiei muito, né? E para aprender, porque eu queria aprender. Como eu também fico bravo, quem fala que não gosta de dar estágio. Porque eu falo assim, e profissional da área de saúde tem muito isso. Isso é engraçado, né? Eu não gosto de receber estágio. Eu falo assim, cara, todo profissional da área de saúde, para se formar, ele teve que fazer estágio em algum lugar. E agora ele não quer ajudar o outro a se formar. Isso é muito engraçado esse posicionamento, né? Mas sem olhar tanto, Mari, para a questão agora nutricional, mas mais como empreendedora, tá? O que você gostaria, dentro das dificuldades de empreender dentro da área, dentro do universo materno-infantil, o que você gostaria que alguém tivesse te contado sobre esse universo, sabe? Sobre uma dificuldade desse universo? Eu acho que, talvez não só desse universo, mas você tem que ter a cabeça muito aberta, porque vai demorar para você começar a ganhar dinheiro, então saber ser humilde também, vai devagarzinho, quando você sentir que você consegue dar um passo a mais, né, tem que ter essa confiança também, eu consigo aumentar o valor da minha consulta, então aumenta, não tenha medo de perder cliente. Então, e tem que entender que vai ter mês que vai ser ótimo, vai ter mês que vai ser mais ou menos, você tem que aprender também a investir. Então, por exemplo, o Instagram é uma super forma que a gente tem hoje em dia de captar cliente, paciente. Então, saiba usar as ferramentas que você tem, você não precisa gastar muito. Você tem que saber onde você aplicar o seu dinheiro para trazer resultado. E ter essa cabeça, porque trabalhar sozinho não é fácil. Então, é você se motivando. Não tem ninguém para dizer que o seu trabalho é maravilhoso, que o seu material tá ótimo. O paciente não vai falar para você, nossa, que bacana o que você me mandou. Você não vai ter esse feedback. Então, confia no que você faz, né? Tem que aprender e tenha uma boa cabeça para saber que nem sempre vai estar legal. E lembrar, né, Mari, que no Instagram todo mundo vai publicar fotos sorrindo e de sucesso. Exatamente. A realidade não está no Instagram, né? E entenda que tem gente ali que faz o mesmo que você, mas às vezes é você. É sua carinha ali no Instagram. Muita gente fala, gostei de você e por isso que eu tô aqui na consulta. Então mostra a cara, grava vídeo. As pessoas vão muito pela identificação.
Eu acredito muito nisso. Profissional da área de saúde é muito por isso. Muito. E principalmente no universo materno-infantil. Com certeza. Ela quer se identificar. Essa é minha nutricionista, ela tá te escolhendo, eu né? Eu ouço muito isso. É isso, né? E eu falo isso acho que a gente vive um momento do imediatismo também. Sim, também. E o Instagram, as pessoas se comparam muito. E isso é até meio doentio, né? A gente vive um momento muito preocupante nas doenças neuropsiquiátricas, né? E o Instagram ajuda muito essa questão da ansiedade que desperta nas pessoas. Mas valorizem a jornada, né? Exatamente, eu acho isso. E medicina não, mas é área da saúde, então vai demorar. Você não vai ganhar dinheiro do dia pra noite. E se ganhar, daqui a pouco pode ser que tenha uma queda. Então tem que entender. Né? Não é um trabalho fixo ali que você vai ter o dinheirinho certo todo mês. Mas eu acho muito gratificante. É uma área muito legal de trabalhar. Gestante é um público super fiel. Então, elas vão querer que você acompanhe, aí depois tem o bebê, mostra o bebê. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público. Mari, agora um segredo da vida, tá? Vou te perguntar algo que é muito importante, que na verdade essa é a pergunta mais importante aqui. E eu tenho certeza que para as pessoas que estão nos assistindo, é a pergunta que todo mundo quer ouvir. Como você consegue conciliar ser empreendedora? Como você consegue conciliar mãe, clínica, paciente? Como que você consegue equilibrar? Não é fácil. Mas eu acho que tem uma organização ali do seu dia. E o meu marido, ele também trabalha de casa, então a gente consegue conciliar horários. Mas eu acho que além de priorizar trabalho, tem que priorizar um pouco a mente também. Então, sair, por exemplo, para fazer uma atividade física. E eu tenho uma coisa de que de noite eu sei que eu não rendo nada. Se uma coisa que eu faço de manhã dura meia hora, à noite eu vou levar 2. Então, dá umas 6, 7 da noite eu já diminuo o ritmo. Porque eu sei que não vai adiantar para mim. Então, eu prefiro acordar cedo, fazer meu dia render. E de noite ficar mais tranquila e ouvir o corpo mesmo, entender que é hora de desligar. E aí ficar mais tranquila em cuidar da casa, cuidar do filho. Na verdade, você se respeita muito. Sim, muito. A verdade é essa. E quando eu tô realmente exausta, eu dou uma pausa, relaxo. Por exemplo, um dia que eu não vou na academia porque eu sei que não dá pra mim. Mas eu acho que é muito isso, respeitar o que o seu corpo diz. Em qualquer fase da vida, inclusive. Eu acho que essa palavra, Mari, é a palavra mais importante hoje quando a gente fala de burnout. Sim. É você se respeitar. Exatamente. Entender, né? Hoje não dá pra mim. Hoje eu tô exausta. Hoje eu preciso descansar. Amanhã eu dou o meu melhor, mas hoje eu preciso descansar. Vou fazer, mas não é agora. Agora eu preciso de outra coisa. Sim. Amanhã vai estar pronto, mas não é agora. E você acorda muito melhor, por exemplo. Se é um dia que você tem que realmente descansar, amanhã você vai estar 10. Então, é isso. Respeitar os seus limites, o seu corpo, sua mente. E isso é ter algo muito importante, Mari, que a gente volta, né, para as questões de sobrecarga, né? E deixa eu falar uma coisa importante, que é rede de apoio. É isso que eu ia falar agora. A gente volta para a gestante, a gente volta para o pós-parto, para o puerpério, que é exatamente isso, não é, Mari? Sim. Você precisa ter uma rede de apoio em volta para você conseguir ter esse tempo de falar, agora eu não consigo. Se você não tem essa rede de apoio, aí que desaba, eu acho. Quer dizer, não que quem não tem, talvez tenha burnout, mas eu acho que ajuda muito. Você ter um apoio. Alguém que fale, não, vai lá, descansa, tira o seu tempo e daqui a pouco a gente Com certeza, volta. Com certeza. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual é a mensagem que você deixaria para as duas audiências diferentes? Para as gestantes, né, para as mães, em relação à nutrição e autocuidado? E qual é a mensagem que você deixaria, não, que você vai deixar para as nutricionistas que querem empreender, que querem entrar nessa área materno-infantil sobre construção de carreira mesmo, né, de maneira sustentável, né? Sim. Que é aquilo que a gente até falamos aqui, a questão da jornada. Valorize sua jornada. Exatamente. Né? Então vamos começar com a primeira, Mari. Qual
qual é o recado? O que você deixaria, um conselho, né, dentro da nutrição para as mamães gestantes? Eu acho que, primeiro, planejamento é muito importante. E você prestar atenção nos sinais do seu corpo, como a gente conversou. Isso é uma coisa extremamente importante, saber os seus limites, porque a gestação, ela demanda muito de você em relação a tudo. Energia, nutrientes, mentalmente, porque é muita mudança no corpo. Então, eu acho que prestar atenção na sua saúde, o que você tá comendo, pensar que, às vezes a gente pensa ali, mas tá tudo bem, né? Faz um ultrassom, tá tudo bem. Mas se alimenta bem, se hidrata, porque isso vai fazer diferença no crescimento e desenvolvimento do seu filho. Não é só hoje. Vai nascer perfeito, tem 5 dedos, não sei o quê. É o desenvolvimento mesmo da criança, falando em, por exemplo, 5.000 dias. É pensar lá pra frente. O que acontece nessa fase vai interferir em todas as fases de vida, inclusive quando ele se tornar idoso. Exatamente. A gente fala até qualidade de óvulo, espermatozoide, que vem tudo de gerações. Isso. Então, prestar muita atenção desde a pré-concepção até sua gestação, no que você está consumindo, o que você está fazendo, está cuidando da mente. Eu acho isso extremamente importante. Fantástico, pessoal. Mari, e para as nutricionistas? Para as nutricionistas que querem seguir essa carreira que eu acho que é uma das carreiras mais apaixonantes, deliciosas. E promissoras, assim, eu acho. Porque a gente só vê crescimento nessa Exato. Que é materno-infantil, né? Mas que conselho você daria para essas nutricionistas pensando não somente em entrar ou estar na área, mas em construir uma carreira que seja longeva? Sim. Até porque a gente segue sozinha essa jornada, né? Então, eu acho que é muito isso que eu falei. Saber que tem altos e baixos na carreira. Pode ser que você esteja muito bem e amanhã, né, não tenha uma quantidade que você esperava de consultas. E é plantar hoje para colher amanhã. Então, presta atenção, né? Valoriza a jornada, como você disse. Vai atrás de conhecimento, estudo. Conexões são muito importantes. Então, vai conhecer gente, vai falar com nutricionistas, vai atrás de marca. É ir atrás mesmo, é meio que colocar a cara sem medo, porque depois você cria uma rede de relacionamentos muito bacana, você tem rede de apoio também, querendo ou não, né, para quem trabalha sozinho, e cuidar da mente, eu acho. Criar material, vai atrás, é uma carreira muito bacana, mas a gente tem que saber manter, né? Tem que ter essa mentalidade de que nem sempre vai ser fácil. Apesar que são desafios como toda outra carreira, né, Mari? Né? A gente fala de estudar, né? Todo profissional da área de saúde precisa se manter estudando. E outra, se você tá numa área que você realmente gosta, materno-infantil é uma coisa que aparece, eu adoro ler sobre isso, porque sempre tem novidade. E é legal você estar por dentro e você falar com autoridade para sua paciente o que fazer ou não. Eu falo, Mari, que inclusive estava um pouco antes da gente gravar, você inclusive me viu no telefone. Sim. E eu estava conversando sobre a questão mesmo de gestão, né, de empreendedorismo. Invista em conhecimento. E invista em network. Sim, que é muito importante. Que é a rede. Sim. Tenha uma rede de network. Uhum. Ela vai ser tão importante quanto o seu conhecimento. Exatamente. E é saindo para o mundo que a gente vai encontrar esse pessoal. Sim. E eu falo que essa é uma outra coisa, Mari, é uma outra deficiência que nenhuma faculdade nos ensina. É verdade. O quão é importante você saber se relacionar com as pessoas. E assim, tem dificuldade? Vai atrás de um curso de oratória, vai desenvolver essa parte, porque realmente é muito importante nessa área. Qualquer área, né? Mas, exatamente. Mari, muito obrigado. Eu que agradeço. Mas antes de terminar, eu tenho certeza que muitas mamães, muitas famílias estão nos vendo e querem saber como encontrar a Mariana Magno. Como que o pessoal te encontra?
Bom, na verdade eu tenho 3 Instagrams, para não dizer que não tem nenhum, né? Tomem nota, então. Tenho o Nutrição _ Gestacional, que é com foco realmente no materno-infantil. Inclusive tem bastante Nutri que me segue lá, então é um canal legal que eu uso bastante para conversar, tanto com paciente quanto com nutricionistas. Tenho da agência agora M2 Conecta, que é M2 Conecta, e o meu pessoal, que é mariana.magno. Bom, pessoal, tá aí. Vocês encontram a Mariana, conseguem marcar a consulta pelo Instagram, Sim. conseguem entrar na agenda da Mariana. Exatamente. Mari, uma honra imensa te receber aqui no Mara Talks. E espero nos reencontrarmos com outros assuntos dentro do universo materno-infantil. Sim, muito obrigado. Disponível. Obrigada a vocês, obrigada ao Mara pelo convite. E é isso, a gente vai se falando, a gente se encontra numa próxima. Sucesso, pessoal. Sucesso, Mari. Obrigada Obrigado. para você também.